Salve galera, sejam todos bem-vindos a um novo vídeo. Nós humanos adoramos construir todo tipo de coisa, mas às vezes as coisas não saem como planejado. Uma ideia pode parecer genial no começo, mas no meio do caminho surgem problemas que fazem tudo dar errado. Desde aeroportos construídos em lugares completamente isolados e que ninguém usa, até muralhas gigantescas supostamente impenetráveis que não serviram para absolutamente nada. No vídeo de hoje eu preparei uma lista com as 10 construções gigantescas que acabaram sendo um enorme fracasso. E fala a verdade, isso não parece interessante? Então se ajeita aí na cadeira e bora pro vídeo. 10. Aeroporto Central Ciudad Real. Imagina construírem no seu país um aeroporto que custa quase 1,3 bilhões de dólares, com uma das maiores pistas do mundo e capacidade para receber 10 milhões de passageiros por ano. Agora imagina que depois de apenas 4 anos ninguém usa mais ele, pois foi exatamente isso que aconteceu na Espanha. Em 2008 inauguraram o aeroporto central Ciudad Real. A ideia parecia boa, diminuir a lotação do aeroporto de Madrid, que sempre estava cheio. Só que tinha um pequeno detalhe: construir o aeroporto a 200 quilômetros de Madrid, literalmente no meio do nada. E aí fica a pergunta: quem vai viajar mais de 2 horas até o aeroporto se já existe um muito mais próximo? A resposta foi simples: praticamente ninguém foi lá. Durante 4 anos de funcionamento, apenas 3 companhias aéreas operaram ali e todas tiveram prejuízo. Hoje o local está abandonado, pistas vazias, torre de controle sem ninguém, completamente silencioso lugar. Parece cenário de filme de terror. Em 2015 o aeroporto acabou sendo vendido por apenas 56 milhões de dólares, menos de 5% do valor gasto na construção. 9. As Ilhas Mundo de Dubai. Se alguém te desse 13 bilhões de dólares, o que você faria? Em Dubai pensaram: vamos criar um mapa do mundo inteiro no meio do mar. O projeto foi chamado de The World Island. Consistia em 300 ilhas artificiais formando os continentes vistos de cima. Parecia algo saído de um filme futurista. Para construir isso foram retirados cerca de 300 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do oceano. Além disso, centenas de milhões de toneladas de pedras também foram retiradas. Até 2008, quase 70% das ilhas já tinham sido vendidas. Tudo parecia perfeito, até chegar a crise financeira mundial. Os investidores desapareceram, os preços despencaram e a construção praticamente parou. Como se não bastasse, algumas ilhas começaram a ir lentamente se afundar. Hoje, muitas delas continuam totalmente vazias. Basicamente, transformaram 13 bilhões de dólares em um monte de areia no mar. 8. Forest City. Já ouviu falar da Forest City? Era para ser uma cidade futurista capaz de abrigar 700 mil pessoas, com prédios inteligentes, jardins verticais, tecnologia avançadíssima. Tudo parecia incrível, mas em 2015 uma gigantesca empresa chinesa começou a construir o próprio projeto na Malásia. Foram criadas 4 ilhas artificiais com um custo estimado de 100 bilhões de dólares. Mas hoje a realidade é bem diferente. Em 2022, jornalistas visitaram o local e encontraram as ruas vazias, praias desertas e milhares de apartamentos sem praticamente nenhum morador. Parece uma cidade construída depois que a humanidade desapareceu. Muita gente investiu muito dinheiro ali, mas como os investimentos diminuíram, tudo ficou praticamente abandonado. 7. Naypyidaw, a capital fantasma. Você sabia que existe uma capital no mundo que parece uma cidade totalmente abandonada? Estamos falando de Naypyidaw, em Myanmar. No início dos anos 2000, o governo decidiu construir uma nova capital, custando aproximadamente 4 bilhões de dólares. Ela possui aí rodovias de até 20 faixas, mais de 100 hotéis totalmente luxuosos, campos de golfe, museus gigantes, mas existe um problema.
quase ninguém mora lá. As avenidas ficaram praticamente vazias. Você pode dirigir durante minutos sem encontrar um único carro. Muitas pessoas continuam vivendo na antiga capital, porque é lá que estão os empregos, a família e também a vida real. Mas o lugar acabou virando uma cidade enorme, construída praticamente por capricho político. Isso é foda. 6. A usina nuclear que nunca foi ligada. Agora imagina gastar bilhões construindo algo, só que você nunca vai usar. E é exatamente isso que aconteceu nas Filipinas em 1976. Começaram a construir uma usina nuclear para reduzir a dependência do petróleo importado. Ela teria capacidade suficiente para gerar energia e abastecer grande parte do país. A obra foi concluída em 1984. Tudo estava prontinho, era só apertar o botão. Mas aí aconteceu o desastre de Chernobyl e o medo da energia nuclear explodiu. Além disso, descobriram algo preocupante. A usina tinha sido construída perto de áreas sísmicas e próximos de um vulcão ativo. E sabe qual foi o resultado? Ela nunca nem sequer foi ligada. E ainda surgiram denúncias gigantescas de corrupção envolvendo milhões em propina. Hoje ela permanece parada como um monumento ao desperdício. Mais de 2 bilhões de dólares jogado fora. 5. Yucca Mountain, o depósito nuclear que nunca recebeu lixo. Os Estados Unidos possuem um problema gigantesco: lixo nuclear. E não estamos falando de algo que fica perigoso por alguns anos, não. Estamos falando de resíduos radioativos capazes de permanecer perigosos por milhares de anos. Então, em 1987 surgiu uma ideia que parecia resolver tudo: construir enormes túneis subterrâneos dentro da montanha Yucca, no estado de Nevada, para armazenar todos esses resíduos em segurança. Cara, no papel, no projeto, parecia estar perfeito. Longe das cidades, ele é isolado, protegido. Durante 4 décadas foram investidos mais de 17 bilhões de dólares no projeto. Escavações gigantescas, infraestrutura subterrânea, estudos científicos, tudo estava avançadíssimo. Mas então começaram os problemas. Moradores locais ficaram revoltados. Muitos tinham medo dos vazamentos radioativos contaminarem os lençóis freáticos. Já outros acreditavam que terremotos poderiam expor o material perigoso. E havia também a preocupação com as futuras gerações. Depois de anos de discussões, o projeto acabou sendo oficialmente suspenso. Resultado disso? Depois de 40 anos de trabalho, o lugar nunca recebeu sequer um único resíduo nuclear. Hoje, os Estados Unidos ainda armazenam seus resíduos temporariamente em vários locais do país. Ou seja, gastaram 17 bilhões de dólares procurando uma solução que nunca aconteceu. 4. O hotel mais alto do mundo que nunca recebeu hóspede. Em 1987, o líder da Coreia do Norte decidiu fazer algo gigantesco. Ele queria construir o hotel mais alto do planeta. E assim nasceu o Hotel Himgoyong. O projeto era absurdo, cara. 105 andares, 330 metros de altura, mais de 3.000 quartos, restaurantes giratórios no topo. Tudo isso por aproximadamente 750 milhões de dólares. Mas então aconteceu algo inesperado. No começo dos anos 90, a União Soviética entrou em colapso. Então a economia da Coreia do Norte também foi atingida. E o país entrou numa crise gigantesca. A construção simplesmente parou. Durante anos o prédio ficou abandonado. Era apenas uma estrutura enorme de concreto com uma grua enferrujada no topo. Só que o pior veio depois. Descobriram erros gravíssimos na construção, problemas estruturais, falhas no elevadores, concreto de qualidade duvidosa. Hoje o exterior foi coberto por vidros modernos e painéis luminosos, mas de longe parece estar um prédio pronto. Por dentro está praticamente vazio, nunca recebeu um único hóspede. Basicamente construíram o hotel mais famoso do mundo sem nunca ter funcionado. 3. O aeroporto alemão que virou motivo de piada. Quando você pensa na Alemanha, provavelmente pensa aí em precisão,
Pontualidade, qualidade, engenharia perfeita. Então imagina a surpresa quando eles construíram um aeroporto que virou um desastre completo. Em 2006 começou a construção do aeroporto Berlim-Brandesburgo. O custo inicialmente era de aproximadamente 2,4 bilhões de euros. A inauguração estava prevista para 2011. Parecia simples, mas tudo começou a dar errado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Os inspetores aí encontraram aproximadamente 120 mil defeitos na obra. Sim, você não ouviu errado não. 120 mil erros. Cabos instalados aí incorretamente, sistema anti-incêndio com falhas, tubulações inadequadas, ventilações defeituosas, nada parecia funcionar direito. A inauguração foi adiada, não uma, não duas, mas 8 vezes. E no fim das contas, o aeroporto foi inaugurado em 2020, quase 10 anos depois do previsto, custando mais de 7 bilhões de euros e virou uma das maiores vergonhas da engenharia moderna. 2. O trem mais caro que quase não existe. Em 2008, a Califórnia anunciou algo revolucionário, um trem-bala ligando São Francisco a Los Angeles em menos de 3 horas. Parecia incrível. O projeto custaria cerca de 33 bilhões de dólares e deveria ficar pronto em 2020. Mas tinha um detalhe, nada aconteceu como planejado, cara. Anos se passaram, o orçamento explodiu, problemas políticos apareceram, mudanças de rotas também, até questões ambientais atrasaram as obras. E a compra dos terrenos virou um pesadelo. Hoje já foram gastos mais de 15 bilhões de dólares no projeto. E praticamente não existe nenhum trecho importante funcionando. As estimativas atuais dizem que o custo pode ultrapassar os 100 bilhões de dólares. Muitos já chamam esse projeto de o maior fracasso de infraestrutura pública dos Estados Unidos. Número 1. A muralha que não serviu para nada. Finalmente chegamos ao primeiro lugar. E essa talvez seja uma das histórias mais absurdas de todas. Em 1929 a 1940, a França construiu uma gigantesca linha de defesa conhecida como linha Maginot. Ela possuía aproximadamente 450 quilômetros de fortificação subterrânea espalhadas pela fronteira com a Alemanha. Era praticamente uma cidade escondida debaixo da terra. Hospitais, trens subterrâneos, dormitórios, armazéns, artilharia da pesada, sistemas de ventilação, tudo pensado para resistir a qualquer tipo de ataque. O custo foi equivalente a 9 bilhões de dólares atuais. A França acreditava que aquela muralha era simplesmente impenetrável. Só que havia um problema enorme. Ela terminava na fronteira com a Bélgica. E em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha simplesmente invadiu a Bélgica, contornou toda a defesa e entrou por onde não havia proteção. E depois de 10 anos de construção, bilhões investidos e milhares de toneladas de aço utilizado, a muralha se tornou praticamente inútil. A França foi derrotada poucas semanas depois e a linha entrou para a história como um dos maiores erros estratégicos já feitos. Porque às vezes o problema não é construir algo forte, é esquecer de olhar para os dois lados. E aí, qual dessas construções mais te surpreendeu? O aeroporto abandonado? As ilhas artificiais afundando? Ou uma muralha gigantesca que foi derrotada porque esqueceram que tinha um caminho do outro lado? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar os sininhos, porque aqui a gente traz as melhores curiosidades. Valeu!